também que tem me chamado a atenção, né? Terça-feira o pastor Oswaldo, ele citou aquela palavra, aquela passagem da figueira, não é verdade? Sim. Você vê que o ensinamento é tão importante para nossas vidas, porque a gente começa a entender as mínimas coisas que às vezes você está lendo em casa e às vezes nós não percebemos. É verdade. Deixa passar em branco. É verdade. Não é verdade? Você vê aquela passagem, tem uma profundidade grande. Aquela passagem que Jesus teve fome e passou diante daquela figueira. Ele olhou para aquela figueira, viu tudo enramado e enfolhado, coisa mais linda do mundo, né? E ali ele procurou fruto e não tinha fruto. Antigamente eu ficava pensando, eu nunca questionei o meu Deus, mas eu ficava encabulado comigo mesmo. Mas por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por acaso ela tem culpa por não ter fruto ali naquele momento? Mas nesta profundidade e olhando e vindo para a característica da planta, você vê que o maior exemplo dado por Jesus, né, é a colheita natural, não é verdade? Assim como ele nos vê como árvores, assim como ele nos vê como lavoura, e assim como ele nos vê também como um edifício. Aonde eu vou enfatizar legal nesta parte, edifício, ou seja, fundamento. Nós vamos entrar nessa parte aí. Você vê que olhando para a característica da figueira, nós percebemos que a figueira, depois dela plantada, a semente ela brota, ela vai crescer. Até chegar 3 anos, ela começa a produzir os seus primeiros frutos. E os seus frutos em 2 estações, no final da primavera e no início do outono. E nós percebemos que esse episódio foi no final da primavera. Era tempo de figos. Era tempo de figos. Meu Deus do céu. Tinha que ter figos ali. Porque a característica daquela planta é quando os seus ramos crescem, junto com as suas folhagens, também crescem seus frutos. Ela estava toda enfolhada e enramada. Meu Deus, isso é profundo. Isso é profundo. Nós estamos diante da presença de Deus. Somos reconhecidos como um cristão. Nós temos que produzir frutos. Aleluia. Não importa a dificuldade, não importa aquilo que você irá enfrentar, mas é dever nosso de produzir frutos. Opa, muito bom. A palavra que o nosso pastor ultimamente nos ensinou, que Deus nos vê como... Meu Deus do céu, e nós somos também como uma figueira. Amém? Graças a Deus. Agora eu quero voltar para a mensagem. Vamos lá. Glória a Deus. Hoje eu tive o prazer hoje de abrir o culto hoje, né, com a palavra, graças a Deus, e também sou mensageiro. Isso é profundo, isso é graças a Deus, graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Capítulo 6, versículo 46. Glória a Deus. 46, versículo 46. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Quem está alegre nessa noite, diga amém. Amém. Graças a Deus, também estou. Vamos lá. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava profunda sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus. Amados, como eu disse, nosso Deus nos vê também como um edifício. Amém? Deus nos vê como um edifício. Você vê que Jesus Cristo, meu Deus, sem igual, o maior pregador de todos os tempos. Verdade. Se hoje você é um grande pregador, porque Jesus é a fonte. É verdade. Então, ninguém é a fonte, Jesus é a fonte. E todo o conhecimento que nós adquirimos é do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos seus ensinamentos falar por meio de parábolas. Por meio de parábolas, usando as coisas naturais, que são similares. Verdade. Isso é profundo, igreja. A palavra de Deus, ela não é difícil de se entender, mas quando nós observamos com muita atenção para aprender a palavra de Deus, nós vamos observar que a palavra de Deus, ela é simples e objetiva para que nós possamos compreendê-la. Mas da sua forma. Amém? Glória a Deus. Vejamos que nós saímos dos nossos lares, viemos aqui para a casa de Deus para aprender. E nós temos que ter esse objetivo de adorar o nosso Deus e aprender a palavra de Deus. Maravilha. Semana passada eu preguei na igreja que nós não podemos tomar atitude própria, porque aquele que toma atitude própria se torna um homem perigoso. Você vai entender o mistério. Muito bom isso mesmo. Se torna um homem perigoso. Aquele que anda segundo os seus preceitos, que anda segundo a sua vontade, ele não consegue entender e compreender a palavra de Deus. É verdade. Porque ele tem feito a sua própria vontade. Muito bom. Em Provérbios capítulo 2, nós vamos entender que para compreender a palavra de Deus, nós temos que buscar ao Senhor como prata, como ouro, como pedras preciosas, que não se encontra em qualquer lugar. Maravilha. A palavra de Deus é preciosa para os nossos corações. Maravilha. Prestamos os nossos ouvidos e a nossa atenção dobrada diante de Deus. Aleluia. Para que nós possamos compreender a palavra, o verdadeiro evangelho de Deus. Amém. Vamos falar sobre fundamento. O fundamento, ou seja, a fundação, ela é muito importante para uma casa e para um edifício. Ninguém pode edificar um edifício se primeiro não investir na sua fundação. Ou seja, fundação é o básico. Segurança. É o básico de tudo, é a segurança. Quando o apóstolo Paulo diz: calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento. Muito bom. É a nossa base para que nós possamos edificar a nossa vida espiritual, para que nós possamos prosseguir na nossa perfeição diante do nosso Deus. Aleluia. Não existe em um grande edifício, sempre existe uma grande fundação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa, boa. A fundação
Porque se nós não compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos base para nada. É verdade. Como diz aqui na palavra, aquele que ouve a palavra de Deus e os pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Você pode se sentir menosprezado, fraco, abatido, mas você tem que ter em mente que você está sobre uma rocha inabalável. Porque o diabo, ele pode até tentar, como tenta, mas ele não pode lhe atingir. Ou seja, a sua vida espiritual. Porque você tem buscado a palavra de Deus, o Evangelho. Sustentação é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós possamos edificar a nossa vida espiritual, Olha. nós temos que estar calçado com o Evangelho. Amém? Amém. Amados, isso é muito sério. Saímos do básico. Do básico. Uma palavra que nos chama muito a atenção: a igreja de Corintos. Meu Deus do céu. Uma igreja que já era para estar ensinando o Evangelho a outros, sempre necessitava de receber, de aprender. De aprender. Nós temos que sair do básico, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Deus tem o melhor para nossas vidas. Fale para o seu irmão: você está preparado para receber o melhor de Deus em sua vida? Está preparado? Amados, o apóstolo Paulo, ele comparou a igreja de Corintos como meninos na fé. É verdade. Como meninos na fé. Estava como menino, sempre necessitado de leite. Mas o adulto, ele necessita de uma comida sólida. Não é verdade? E a igreja de Corinto estava sempre no básico e nunca saía do básico. Se queres me ouvir, comereis o melhor desta terra. Nós temos que nos aprofundar nesta palavra de Deus, para que nós possamos nos acostumar e experimentar as coisas grandes que Deus tem reservado para as nossas vidas. Mas primeiro nós temos que entender a justiça do nosso Deus. Uma palavra aqui interessante, eu gostaria que você abrisse em Isaías. Abra em Isaías capítulo 28, versículo 9. Porque nós encontramos dificuldade para tudo. Meu Deus, a gente já nos deparamos com tantos crentes velhos. Crente velho não é na idade, não. Na Tempo idade, de não. igreja. Sim, mas não é na idade. O crente velho que ele está dizendo é tempo de igreja. Tempo de igreja. Assim. Sim, sim. Obrigado, viu? Muito obrigado. É. Tem muita idade. Neto tem muita idade. Que não consegue compreender o simples de Deus. Não consegue compreender o Não simples de consegue, é Deus. verdade. Nunca estarão preparadas ou preparados para receber aquilo que o Senhor Deus tem reservado para a sua vida. É verdade. Veja, vamos ler aqui. A quem, pois, se ensinaria a ciência e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado? Ao arrancado dos seios? Para que nós possamos compreender
a palavra de Deus num profundo, nos requer uma grande dedicação. Se nós nos preocuparmos com coisas materiais, e se nós não focarmos somente em filhos, esposas e esposo, e deixar de lado aquilo que é mais precioso para as nossas vidas, como que nós iremos experimentar o melhor de Deus nesta terra? É bem verdade que as coisas têm que ser feitas em ordem de decência. Sim, claro. Somos pais de família, nós temos filhos, amém? Amém. Mas nós temos que saber administrar o nosso tempo, porque nós temos que ter tempo para o nosso Deus. Porque a palavra, para que nós possamos compreender os mistérios de Deus, mistérios para alguns, para que nós possamos entender, nós temos que nos dedicar. Requer uma grande dedicação para que nós possamos conhecer a ciência do nosso Deus, porque é muitas informações. Deus tem muitas informações para nós, e nós temos que estar preparados para receber essas grandes informações. É verdade. Para as nossas vidas. É verdade. Em seguida, aqui no versículo 10, porque é mandamento sobre mandamento, e mais mandamento, regra sobre regra, e mais regra um pouco aqui e um pouco ali. Se nós estivermos como relaxados diante do nosso Deus, nós nunca iremos sair do básico. Do básico. Olha que interessante. Porque o nosso Deus tem algo muito mais profundo para passar para nós. Aprendemos a cada dia a palavra de Deus, para que nós venhamos nos tornar crentes experientes, não crente desinformado, que não tem o mínimo de interesse de aprender a palavra do Senhor. Muito bom, irmão. Amados, isso não é um confronto, mas isso é uma realidade para as nossas vidas. Veja dois extremos que existem no nosso meio. Um extremo é que muitos ensinam a palavra, mas não aplicam a palavra de Deus sobre a sua própria vida. Isso é o extremo. Isso é gravíssimo. Perfeito. Porque a palavra que nós ensinamos, primeiramente, nós temos que aplicar em nós. Isso. Primeiro, para que nós possamos ensinar com liberdade. Muito bom. Ensinar com liberdade. Muito Para bom. que a palavra que sai da nossa boca, ela saia com autoridade. Aleluia. Se nós não aplicamos em nós não temos moral de falar do Evangelho Eita, boa. de Cristo Jesus. Boa. Boa. Quando meu pastor disse assim, o evangelista Divaldo prega quinta-feira, tem uma palavra para edificar a igreja. Sempre tem uma palavra para edificar a igreja. Porque eu tenho procurado aprender a palavra de Deus da forma certa. Não da minha forma. Não da minha forma. E nós não temos que estar na presença de Deus da nossa forma. Seguir aquilo que vem na nossa cabeça. Estudamos, pesquisamos, mas nós perdemos a sensibilidade da palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus é como pedras preciosas, os minerais mais caros da face da terra: diamante, ouro, rubis e etc, etc. Não se acha em qualquer lugar. É precioso, é precioso.
Porque é esta palavra que irá nos conduzir à vida eterna. Aleluia. A palavra que nós aprendemos, a palavra que nós ensinamos, a palavra que guardamos na tábua dos nossos corações, amados, é para o nosso próprio bem. Um culto, quando nós ficamos em casa à toa e não venhamos para a casa de Deus, você deixa de jantar aquela comida espiritual. Perdeu. Você acabou de perder, né, as vitaminas que tem esse alimento, que sustenta, que nos dá força, que nos dá graça. Porque se nós vivemos em um tempo muito difícil, e como diz a palavra de Deus, vivemos em tempos difíceis, e se nós perdemos tempo, a gente nos enfraquece a cada dia. A palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas. Eu quero dizer para os irmãos que não há psicólogo que irá trazer paz de espírito para as nossas vidas, se não for a palavra do nosso Deus. Vai se encontrar sempre com o mesmo problema. Mas quando nós agregamos e abrimos os nossos corações para receber aquilo que é mais precioso de Deus, que é a sua palavra e os seus mandamentos, quando nós guardamos, amados, que depressão você vai ter quando você é um dedicado de Deus, um dedicado do Evangelho de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus já tem respaldo para tudo. É verdade. Para tudo na vida. É verdade. Se a gente somente confiar só no profissional, a gente sempre vai nos tornar dependente. Sempre dependente da mesma coisa. Mas a palavra de Deus, quando nós aprendemos da melhor forma, ela nos dará liberdade, ela nos dará paz, alegria, aquilo que necessita, aquilo que o mundo não pode oferecer. Maravilha. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer essa rica oportunidade que o nosso Deus nos concede, me concedeu. Amém? Graças a Deus. Pastor Marcelo. Então, me diz uma coisa aqui. A mamara estava em casa quando saiu de casa? Ela foi pro mercado. O senhor está muito elegante hoje. Verdade. É, mas ela que arrumou tudo, entendeu? Agora, que pernambucano arretado é esse? Está muito boa a mensagem. Muito boa. Agora me explica uma coisa aqui, já que você é um grande especialista nessa área. Se a sapata for rasa, sapata rasa, e a pessoa fazer um prédio muito grande, qual o risco que corre? Tem algum risco? Com certeza. Pode dizer no microfone qual o risco? Amados, o mesmo exemplo que é dado para o mundo espiritual é similar, paralelo do natural. Sim, Jesus. É o mesmo. Jesus está dando esse exemplo. É, exatamente. Vejamos. Um prédio, um edifício, a sua sapata, o buraco, a sapata tem que ser bem profunda. Além da sapata, em um prédio, também tem estaca. Para que o prédio ele não possa trabalhar tanto. Amém? E além da sapata, da estaca, tem a sapata em cima. Mas a sapata, abaixo da sapata tem uma base para a sapata. Então,
todo reforço, todo investimento, primeiro tem que ser dado na fundação, que é muito importante, porque é a base do prédio. Porque não se pode edificar um prédio se a sapata não for completa. Se ela for completa, o edifício ele pode se danificar, sofrer fissuras e rachaduras, assim como na nossa vida espiritual, quando nós edificamos o nosso fundamento errado. A nossa vida espiritual estará sujeita a sofrer danos graves. Aleluia, aleluia. Por isso tem muita gente rachada na igreja, né? Cheio de Rachadura. defeito. Amados, defeito todo mundo tem. Amém? Defeito todo mundo tem. Todo mundo está sujeito a errar. Mas quando nós erramos muito na nossa vida espiritual, é porque nós Tá faltando não investimos no fundamento. Eita. E a base de tudo é muito Meu importante. Deus, é Então, se alguém quiser crescer na obra de Deus, ele tem que ter uma boa. Estrutura. Ou seja, uma boa fundação. Uma boa sapata. Tem que vir pra Isso aí, ó. Hoje. Eita. Aleluia. Outra coisa Ele é mestre de obra, foi da Odebrecht. Outra coisa importante que nós Antes da estar aprendemos, envolvido nesses campos. que o próprio Jesus, amados, quem é o arquiteto é Jesus, entendeu? É. Então ele nos dá toda a direção para que nós possamos fazer a coisa certa. É isso. Erramos porque Queremos. queremos. Verdade. Isso é verdade. Quando ele fala que quando o homem começa uma obra, começa a sua fundação e deixa pela metade. Jesus tem como relaxar. Relaxado, claro. Como relaxar, sim. Entendeu? Então, quando alguém começa uma obra, o próprio Jesus dizendo isso, nos alertando. Aleluia. Primeiro tem que fazer o quê? Primeiro tem que fazer os seus cálculos, Claro. para que ninguém venha zombar de você. Falar mal. Ou seja, se você não firma um planejamento, uma fundação, não busca para você uma base, para que você venha se fortalecer a cada dia, e no meio dessa construção você desiste, isso é vergonhoso. Você não glorifica Deus com isso. Não glorifica Deus por isso. Perfeito. Além de ser zombado, o nosso Deus irá nos ter como relaxado. Claro que sim. Porque o Senhor nos envia todos os meios para que nós possamos construir a nossa fundação e edificar o nosso edifício. Porque quando bater o vento, aquele ímpeto, o edifício está ali. Ó. Está firme, está firme. Não na areia. Quando bater a Amém? tempestade, quando bater a perseguição, quando bater os problemas, falta de dinheiro, falta de tudo isso, a fundação está ali. Aleluia. Ah, mas fulano do teu lado caiu, mas a minha é porque não tinha fundação, eu tenho fundação. O vento foi o meu por dois. E a base, amados, como eu falei aqui na palavra, a base é o Evangelho. Amém? Aleluia. É o Evangelho. Maravilha. Glória a Foi Deus. engraçado. Eu comecei a semana passada a fundação da igreja. A nossa igreja lá na pedra começou a fundação. Exatamente. Os Isso. buracos estão todos cavados. Eu vi. Amanhã o pastor Eduardo ele vai amarrar a ferragem e os radieiros. Sábado nós vamos encher a fundação. Eu vou dizer para você, a semana de oração ali na pedra foi uma semana bem difícil para mim. Parece que eu estava prestes a começar a fundação. Amados, eu nunca vi uma semana tão turbulenta igual aquela. Ah, mas o inimigo. Quando eu fui cavar, sabia. o buraco, pelo amor de Deus, eu encontrei cada pedaço de concreto lá no buraco onde ia fazer a fundação. Você sabe, o amigo meu disse assim: Adrivaldo, tem um camarada aí, querendo aterrar o teu terreno, o terreno da igreja. Eu falei pro senhor, né? Foi. Eu falei assim: quando é que vai cobrar pra fazer isso aí? Dá uma gorjeta pra ele, R$100. Pode aterrar. Eu não sei de onde ele arrumou tanto cascalho. Parece que ele pegou o lixo lá da
Peguei um ajudante meu, ó, vai começar a cavar lá. Fui um dia anterior, marquei o buraco. O camarada passou 2 dias, ele cavou a metade de 2 buracos. Eu cheguei lá, fiquei indignado. Agora o meu dinheiro agora é capim. Mas eu não entendi. Ah, seu Nivaldo, mas tá muito difícil aqui. É muito ruim de cavar isso aqui. É muito difícil de cavar isso aqui, meu filho. O mínimo de você cavar aqui é 2 buracos por dia. Você tá entendendo? Aí você cava a metade de 2 buracos. Só ciscou ali. Quinta, sexta. Aí sábado chegou a minha vez. Mutirão. Veja que o meu mutirão é pro meu próprio pessoal que trabalha na obra, que vai trabalhar de graça. Deixa bem certo. Exatamente. Aí as pessoas vão cavar, cavei 2 buracos. O primeiro buraco que eu peguei, eu falei, vou pegar esse aqui, tá melhorzinho. Foi o pior buraco que eu peguei. Pior buraco. Amados, além de tirar aqueles pedaços de granito, pedaços de concreto, ali foi um castigo, pelo amor de Deus. Ali foi um castigo. Veja que quando os meninos estavam cavando lá, o buraco já estava cobrindo aqui. Falou, seu Nivaldo já está pronto? Eu falei, meu filho, tu acabou de tirar o aterro. Agora nós vamos cavar o buraco de verdade. O pior não é cavar o buraco, é tirar o aterro de pedra e pedaço de concreto. Mas aquilo ali não foi coisa de Deus não, viu? Graças a Deus o buraco está cavado, gente. Eu tirei as fotos, eu mandei o WhatsApp pro pastor, eu falei, triste, cansado de pastor assim, meu amigo, tô mais quebrado do que eu falei, tô igual o Caco, né? Que eu falei pro senhor. Foi. Tô igual o Caco, tô só o Caco só. Tava ruim mesmo, fiquei ruim mesmo. Pelo amor de Deus. Mas vou lhe falar uma coisa séria, amados. As coisas quando é de Deus, as coisas dificultam mais. Não é fácil. Eu acostumado a fazer, pegar a fundação de casa, dentro de 10 dias, deixar erguer a fundação. Um negócio que não é grande, para dar tanto trabalho daquele jeito. Mas a obra, quando é de Deus, é trabalhoso, é dificultoso. Tanto material como espiritual também. Ali é misturado com tudo, gente. Claro. Obra de Deus, amados, meu pastor, a fundação dessa igreja, para erguer esse templo, também tem que ser debaixo de oração. Não é fácil. Não imagina ainda mais aqui. Meu Deus. Mas é profundo. Amém, graças a Deus. Terminei, amados. Ai, que quinta-feira maravilhosa. Que quinta-feira maravilhosa. Nivaldo, pernambucano, às vezes quando eu vou à sua casa, é isso aí, a gente dá muita gargalhada, porque o nordestino ele tem essa veia cômica, né? Ele, mesmo falando sério, é difícil a gente não dar uma gargalhada. A mensagem foi linda, instrutiva, nós entendemos claramente. Eu só tenho uma censura da tua mensagem. Quando você disse que não queria confrontar, eu me senti confrontado com a sua mensagem. Foi uma mensagem de confronto, não confrontou a igreja. Isso é muito importante. A igreja se sentiu confrontada, porque está dizendo o seguinte: olha onde você está fazendo o seu edifício e como você está fazendo. Se não estiver fazendo de forma correta as sapatas, qualquer ventinho derruba. Com certeza. Jesus deu o exemplo, então foi confronto? Sim, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Belíssima mensagem.